Eu tenho o privilégio de poder fazer a leitura do mini-currículo aqui elaborado para a professora Andréa Vieira Zanella, nossa convidada nesta manhã. A professora é titular da Universidade Federal de Santa Catarina, orientadora de mestrado e doutorado vinculada ao programa de pós-graduação em psicologia da mesma Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em psicologia da educação pela PUC São Paulo, realizou estudos pós-doutorais na Università degli Studi di Roma, La Sapienza, e estudos complementares na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolve atividades junto à CAPES, na condição de coordenadora adjunta da Câmara 2, Sociais e Humanidades, área interdisciplinar desde 2011. Foi coeditora da revista Psicologia e Sociedade entre 2008 e 2011 e integrou a direção nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social, a BRAPSO, nas gestões 92-93, 2010-2011, 2012 e 2013. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão na área de psicologia social com os seguintes temas: relações éticas, estéticas e processos de criação, psicologia social e arte, educação estética, questões metodológicas. Tem livros, capítulos de livros e artigos publicados, vários destes disponíveis online. Integra o corpo editorial de periódicos científicos e de editoras. Seja bem-vinda, professora Andréa. O tema da semana é um tema desafiante, desafios da interdisciplinaridade. E aí a Marili, quando gentilmente me fez o convite, até perguntei, né? Então, porque os desafios são vários, são muitos, então o que a gente poderia estar falando em relação a isso? Eu vou fazer um recorte, apesar do lugar institucional, acho que não é isso que interessa a vocês, pela questão da área de avaliação da CAPES, acho que não é essa questão. Então, vou falar sobre a questão da interdisciplinaridade, mas focando discussão sobre os processos de ensinar e aprender e a questão da pesquisa, que, na verdade, é o meu território, e é o território que é um pouco, falar um pouco das angústias, das dificuldades que são características de todos nós nesses tempos, com os desafios que se apresentam para todos nós. Também tem uma dificuldade de fazer uma fala que é para um público tão diverso, de áreas tão diversas, mas acho que a gente vai ter um tempo depois para alguma questão, para a gente poder, se vocês tiverem alguma questão que a gente possa estar trocando. Bom, o professor já fez a apresentação, então já fala de uma certa forma de o lugar do qual eu construo uma forma de compreender o próprio tema. Quais são as áreas com as quais eu dialogo, que estão principalmente psicologia, educação e arte, é nesse território, mas na própria psicologia, como eu trabalho com psicologia social, ela é um campo claramente interdisciplinar, né? A psicologia social com a qual eu trabalho, na vertente que a gente desenvolve aqui no Brasil, numa perspectiva crítica, ela é muito próxima à sociologia, à antropologia, à história, ela está sempre na interlocução com esses campos. Então, isso para dizer que, na verdade, quando a gente fala de interdisciplinar, acaba virando uma certa, hoje recorrente, é uma discussão recorrente. A gente é muito insistentemente chamado para estar se posicionando, para estar falando, todos para estar trabalhando numa perspectiva interdisciplinar. E poder, então, estar conversando com vocês que, na verdade, o que isso nos traz como muitas angústias, como desafios, são característicos, alguns, da contemporaneidade, do momento que a gente vive, com os desafios que se apresentam para os profissionais, que a gente está contribuindo para formar, que a gente está formando, mas também são alguns desafios que eles já se apresentam há muitos e muitos tempos. Então, não é algo de novo nessa discussão, mas também algo que não é muito novo. Então, vamos trabalhar um pouquinho nesse sentido, comentar um pouco dessas questões. Aí ele me deu aqui, deixa eu ver. Bom, nós vamos começar, como eu sou da arte, agora já deu calor, dá licença. Eu não sou formal, vocês vão desculpar, eu sou bem informal, então pena que a mesa aqui eu não possa, ela falou, é muito pesado, não dá de deslocar, eu não consigo falar muito sem me mexer, sem estar... Bom, mas a gente vai se acertando aqui.
Então, nós vamos começar, como eu trabalho com a questão da arte, então o que eu trouxe para vocês não é nada muito conceitual, mas é muito mais trabalhando com imagens e com esse diálogo com a própria arte, porque acho que ela tem uma potência muito grande de fazer falar aquilo que muitas vezes a gente não consegue ou que as palavras nos escapam. Então, para além disso, elas têm a potência da arte, ela tem de transgredir, há uma possibilidade de transgredir essas fronteiras, esses limites daquilo que de uma certa forma, a própria ciência restringe ao máximo, sempre procura restringir. Então, vamos começar com esse poema com Manuel de Barros, né, que a gente perdeu faz pouco tempo, em que acho que ele é fundamental para dar o tom do que a gente vai discutindo. Manuel de Barros, ele diz assim, ó, o olho vê, a lembrança revê as coisas. E a imaginação é a imaginação que transvê, que transfigura o mundo, que faz outro mundo, para o poeta e o artista de um modo geral. A transfiguração é que é a coisa mais importante para o artista. Pegar esse gancho para a gente poder estar falando no decorrer da minha fala, depois eu vou retomar isso, que ele essa discussão que nos é proposta pelo Manuel de Barros. Mas vamos começar por essa discussão que ele está falando, desse olho que vê. Quando a gente está falando de processo de ensinar e aprender, a gente está falando de um processo de constituição de um outro e de constituição de nós mesmos na relação com esse outro, e fundamentalmente do modo de constituição do modo de ver, de olhar, de ver o mundo. Então, o olhar é uma questão fundamental para a gente. O olhar, pensando o olhar como metáfora, porque o olhar é uma metáfora, né? Tem um texto ótimo, uma coletânea de textos do Antônio Novaes, que é muito bom, que ele fala do olhar como janela da alma, tem uma discussão. Olhar é a janela da alma, mas é o olhar como metáfora, porque é o olhar, o ouvir, o sentir, o pensar, são as nossas canais de comunicação, de relação com os outros, com o mundo e com nós mesmos. A partir disso que a gente vai se constituindo. Então, começando com a questão do olhar, acho que a primeira coisa que a gente tem que tensionar é a compreensão de que o nosso olhar, a gente olha qualquer coisa diretamente. A gente jamais vê alguma coisa tal como algo é. Porque a gente sempre vê as coisas tal como as coisas nos significam para nós, como elas são significadas. Então, o nosso olhar para o mundo, o nosso olhar para o outro, para a realidade, seja para o objeto de conhecimento, seja para o aluno com o qual a gente está trabalhando, seja para o que for, para as relações, seja para essa situação, para esse contexto, esse ambiente que a gente está, é sempre um olhar que ele é mediado pelo modo pelo qual a gente historicamente constituiu os nossos modos de ver nas relações com os outros. Então, quando a gente está falando disso, o olhar nosso jamais é um olhar direto, é sempre um olhar que é atravessado pelos nossos valores, pelas nossas crenças, pelas nossas compreensões, por aquilo que a gente conhece, pelos saberes, por aquilo que é difundido pela ciência, por aquilo que nós mesmos propagamos enquanto conhecimentos, enquanto verdades, e que são constituídas socialmente na trama, na tensão das relações com outros. Então, nosso olhar não é direto. Agora, essa imagem eu gosto de trazer, porque acho que é uma imagem que ela não é bonita, de modo algum. Ela é chocante, não é uma imagem que eu gosto, mas é que ela é extremamente, acho que, feliz para nos falar de alguma questão que é muito característica do contemporâneo. Se a gente diz que o nosso olhar nunca é direto, é sempre um olhar mediado, por sua vez, o nosso olhar hoje, cada vez mais, é mediado e é constituído e é transformado ou transtornado pelo que nos é dado a ver pelos meios de comunicação, pelas tecnologias da informação e da comunicação principalmente. Então, essa aqui é uma propaganda, mas eu digo uma propaganda que, ao mesmo tempo, é tão infeliz, é feliz e é infeliz. É feliz no sentido de que, para mim, me serve muito bem para aquilo que eu estou falando, mas é infeliz porque ela é bem isso, ela é, digamos, agressiva, né? Quando a gente olha uma propaganda é isso. Mas ela é feliz nesse sentido de que ela mostra justamente que aquilo que a gente vê, que aquilo que a gente pensa, que aquilo que a gente compreende em relação ao mundo, já é algo que é diretamente, mas é atravessado pelo modo como se produzem os discursos e como nos é dado a ver alguma coisa. Sempre nos é dado a ver algo, algum acontecimento, a partir de um prisma, de um ponto de vista, de uma dimensão valorativa de quem produz a própria notícia ou daquilo que se é divulgado.
E é tão curioso, né? Todo mundo aqui vê telejornais, assiste telejornais, que a gente vê isso. Desde as 6 da manhã, quando você liga o jornal, o primeiro jornal que está ali disponível, até a meia-noite, você vai mudando de canal e você vai vendo impressionantemente as mesmas notícias, geralmente com a mesma perspectiva, com a mesma entonação, com o mesmo viés, como é uma formação do modo de ver o mundo que é muito direto, que é muito marcado por uma determinada prisma, por uma determinada perspectiva. E aí começam, então, a gente já começar a pensar os desafios que a gente tem. Um dos desafios é justamente a gente questionar essa possibilidade de pensar daquilo que nos é dado a ver, se não é uma possível a gente ver de outro jeito. Que possibilidades outras há para a gente poder... Se a gente não questiona isso, se a gente não provoca essa inquietação, essa problematização, se a gente não indaga sobre o que isso que nos é dado a pensar, e não é à toa que todo mundo, dali a pouco, está falando a mesma coisa, está repetindo, está todo mundo compactando as mesmas ideias. A gente poderia pegar vários exemplos, ainda mais atualmente tem tanto, né, recorrentemente, discursos que vão sendo reiterados sobre a mesma coisa, que dali a pouco está todo mundo falando aquilo, todo mundo acreditando, todo mundo repetindo a mesma questão. Então, acho que a questão é justamente essa primeira conversa para a gente poder pensar de que modo a gente pode tensionar, ou um dos primeiros grandes desafios é justamente isso. Não há outra, que possibilidades outras há para a gente ver, para a gente pensar. Tem um documentário muito bom, que é de 2 brasileiros, que é o Janelas da Alma, que acho que vocês devem conhecer. E eu lembro do Saramago, que ele vai falando assim, que tem um momento que ele diz assim, para conhecer algo é preciso dar-lhes a volta. Por que dar-lhes a volta? Porque jamais eu conheço alguma coisa olhando somente de uma perspectiva, de um ponto de vista. Eu tenho que dar a volta, tenho que tentar olhar de outros ângulos, tentar ver outras possibilidades de olhar. Então, uma das primeiras questões que a gente se coloca, talvez como desafio, quando a gente fala da interdisciplinaridade, de um pensamento interdisciplinar, de um pensamento complexo, é esse desafio do dar-lhes a volta, de tentar ver outras possibilidades de compreender aquilo que se apresenta como nosso foco de discussão, de problema, de questionamento. Bom, é um desafio isso para nós, porque a gente foi, de uma certa forma, a gente fala tanto em interdisciplinaridade, mas a formação nossa, ou toda a formação, ela é claramente, acho que essa imagem mostra qual é, a gente foi educado a pensar de um jeito, a olhar alguma coisa de uma certa forma, a olhar alguma coisa, a delimitar, a recortar, a fazer análise sempre nessa perspectiva. Essa imagem é uma imagem que eu acho de uma obra de arte maravilhosa, que isso aqui é uma instalação imensa, num pavilhão na exposição na Bienal de Veneza de 2009, da Lígia Pape, uma artista brasileira já falecida há bastante tempo, mas eles fizeram essa instalação dessa obra dela. E eu acho ela maravilhosa, acabo usando para isso, é uma obra linda, ela é imensa, então se pensa em um espaço como esse, enorme, todo escurecido, e o que ela fez na instalação, ela instalou focos de luz, só que esses focos de luz que são para todos os lados, ela literalmente tentou dar visibilidade àquilo que é invisível, que pela ciência a gente sabe que tem, que são os feixes de luz, mas que a gente não vê. A gente vê e não vê. Não vê porque ele não existe propriamente. Então, ela fez justamente a instalação dela, feixes de luz que vão lá do teto, vem até ela segue justamente o raio, a luz, ela segue e compõe com esse material aqui, que isso aqui é um tipo de sisal, ela usa corda, simplesmente a corda. Então, é uma obra que, ao mesmo tempo, é extremamente... É simples na sua ideia, mas é extremamente feliz, porque, ao mesmo tempo, esteticamente, ela é muito bonita. Mas e aqui também acabo pegando para me dar a ideia disso. Isso aqui acaba sendo um pouco metáfora disso. A gente olha as coisas, muito nessa, a gente foi formatado, nossos olhares foram constituídos, além da questão, puxando agora mais para o campo da ciência, dos nossos campos de formação, os nossos olhares foram constituídos para ver as coisas assim, focadamente, direcionadamente, localizadamente. Então, o que é uma coisa importante, porque a gente consegue fazer um recorte daquilo que a gente olha e olha bem para aquilo, é um olhar que é educado para a gente poder realmente ver aquilo para o qual a gente está focado
de uma certa forma, com uma certa maestria, poder fazer aquilo bem feito. Mas o que é interessante disso, que se ele nos deu algumas vantagens, algumas possibilidades, mas ele, ao mesmo tempo, nos deu algumas a gente ganha e perde por alguma coisa. E aí eu trago uma outra imagem que eu gosto muito também, que nessa mesma exposição, só para vocês verem o tamanho, aqui tem 2 pessoas, para vocês verem o tamanho da obra. É uma instalação também imensa, essa de um artista argentino, Tomás Sarraceno, mas essa instalação, o que ele faz? Ele acho que apresenta um outro desafio que a gente tem, ele traz alguma coisa que é um pouco mais, assim, na verdade, quando a gente está olhando as coisas desse modo, a gente está deixando de olhar aquilo tudo que está ali, aquele feixe de luz ao mesmo tempo, só é feixe de luz na relação com aquilo que não é luz, sempre necessariamente com aquelas outras, com as intensidades, com as densidades, com várias outras questões que estão ali colocadas. Então, essa obra, acho que essa imagem, ela traz um pouco mais isso, porque ela traz essa complexidade de feixes, de relações, porque elas estão completamente intrincadas e interrelacionadas. A gente vê que há momentos que se adensam isso. A gente poderia pensar isso, se é uma metáfora, na verdade, ela tinha que estar muito mais complicada, muito mais imbricada, muito mais adensada. Os fios são muito mais... Mas, bom, o que ele traz, assim, o que a gente pode pensar nisso, como uma tentativa de, para além daquele olhar só voltado, só direcionado, só formatado, só... que vê só alguma coisa e aquilo na sua especificidade, um outro desafio é a gente poder pensar de que modo a gente pode constituir olhares que considerem esses outros fios tantos que estão aí, esses feixes que compõem a própria realidade e do qual a gente, com aquele olhar que seja muito focado, a gente não dá conta de ver. Então, um desafio é a gente poder pensar em que modo a gente pode ter esse olhar. A gente vê que tem núcleos, né? Tem olhares que adensam um pouco mais, aquilo que a gente consegue ver um pouco melhor, mas o desafio de a gente poder ampliar no sentido de ver esses outros aquilo que, para além daquele foco específico que a gente está colocando. Então, acho que a gente podia pensar isso como um desafio também, uma das outras questões de como é que a gente pode ampliar o nosso modo de ver, o modo de pensar, de modo a abarcar aquelas outras questões que, de uma certa forma, são deixadas de lado quando a gente tem uma perspectiva muito disciplinar ou muito focada de encarar as coisas. De que modo eu faço isso? E não é simples, não é algo que é simples, mas são exercícios que a gente vai construir. Então, o que eu penso? A questão da própria interdisciplinaridade, ela não tem uma receita, não tem um método, não tem um modo, não tem como fazer, mas tem justamente o desafio que se coloca a cada pessoa de poder tentar analisar as situações na sua complexidade. Porque o mundo não é disciplinar, a situação é complexa. A gente é que reduz para poder olhar a partir de um determinado foco daquilo que a gente consegue ver. Mas acho que o desafio é justamente como é que aquilo que eu vejo eu integro ou eu tento ampliar para os não visíveis, para aquilo que me é invisível ou invisibilizado. No caso daquela imagem da mídia, a gente vê que em relação às tecnologias da informação e da comunicação, o que é feito é justamente um exercício claro de invisibilizar determinados aspectos, determinadas dimensões. Elas são invisibilizadas, elas são menores, Então, pensar em olhar algo para uma realidade com uma dimensão um pouco mais ampla é você pensar justamente em intencionar e ampliar, de modo a você pensar num olhar que esteja mais atento aos feixes, às relações, do que propriamente aqueles focos específicos. Essas outras imagens, a gente poderia talvez pensar nisso. Eu peguei uma imagem que fala de transporte, né? Bom, com a atenção de novo que a gente está vivendo, São Paulo de novo, com a questão do MPL, do que está acontecendo aqui. Esse mapa de cá é o mapa de metrô de São Paulo, né? Estava lembrando a fala que fez o reverendo aqui na abertura, né? Que ele falou dos incomparáveis, os incomparáveis, a gente podia falar dos imponderáveis, daquilo que transborda, daquilo que não está. Então, a gente podia pensar assim, um mapa de metrô é ótimo.
Embora, quando a gente compara com o mapa de metrô de cidades, outras metrópoles, né, no mundo, a gente fica com vergonha, porque uma cidade de São Paulo, com 11 milhões de habitantes, esse mapinha de metrô é uma miséria, uma tristeza, muito pobrinho, está muito, muito, muito longe de atender às necessidades da própria população, né? Mas a gente vê assim, e do outro lado, foi um mapa que eu estou tentando até entender, não lembro exatamente quando eu vou buscando imagens, vou pescando aqui e ali, mas ele mostra um pouco mais das necessidades, do que é exatamente a necessidade de deslocamento da população. Esse outro mapa aqui, o de lá, mostra o que seria em termos das necessidades dos deslocamentos diários da população e o que é oferecido para ela aqui em termos de metrô. Então, a gente vê a distância enorme que há entre aquilo que é viabilizado, o que é estar facultado às pessoas em termos de um deslocamento. Pega o metrô, porque é claro que o metrô numa metrópole não há... metrô é um meio de comunicação por excelência que realmente possibilitaria as pessoas terem alguma qualidade de vida, né? Uma rede ampla de metrô é o que possibilitaria isso. Poder se deslocar nas grandes distâncias para os seus contextos de trabalho. Às vezes eu ouço relatos assim, de pessoas que levam 2, 3 horas para trabalhar todo dia, para ir se deslocar de casa para o seu local de trabalho, na ida, depois na volta. Eu falei, gente, que vida é essa, né? Eu acho que nós vamos ficar assim lá em Florianópolis, porque o trânsito lá, quem andou por lá, está também ficando uma complicação enorme. Mas ainda não, eu ainda consigo me deslocar em 45 minutos, acho que já está demais até, né? Há 5 anos atrás, eu conseguia me deslocar em 20, 30 minutos para a universidade, agora em 45. Bom, mas na verdade, essas imagens eu trago para a gente poder olhar exatamente isso. O que a gente tem aqui, se a gente for olhar essas imagens, naquela relação com aquilo que a gente estava discutindo? Uma questão é o que é essa... A gente podia pensar, se a gente fosse falar em ciência, na questão da produção de conhecimentos, numa lógica de uma categorização, de uma classificação das definições, que elas são dadas pelas linhas retas, pelas tentativas de encontrados em comum, daquilo que possa agregar, daquilo que categorize, que exemplifique, que fale de um todo, mas a partir de algumas coisas que sejam comuns. Mas a gente tem do outro lado aquilo tudo que fica de fora, aquilo tudo que não está ali, que não se restringe aquilo ali. Então, a gente tem aqui um mapa de São Paulo do transporte, mas, do outro lado, a gente tem um mapa seria das necessidades de transporte, de onde deveriam estar, de que modo aquilo deveria estar contemplado. E aí você tem uma distância que é incomensurável. A gente podia pensar nessas imagens, justamente pensando nessa relação que a gente faz de um conhecimento que seja disciplinar ou alguma coisa que seja focado e um conhecimento que seja, ou que necessário que seja interdisciplinar, ou aquilo que a gente pensa que dê conta um pouco mais, ou tente olhar um pouco mais para esse emaranhado, para essa complexidade daquilo que se apresenta como questão a ser pensada, conhecida, a colocar. Isso para nós é uma discussão importante, porque se a gente for pensar assim, olha, nenhuma disciplina, ela nasce pura. Toda disciplina, se a gente for perguntar qual é a área de cada uma de vocês, toda a área, todo o campo de conhecimento, ele nasce da hibridização de outros campos. Ele nasce interdisciplinar, ele nasce. Vamos pensar em engenharia. Um bom engenheiro civil, se ele não souber muito de matemática, se ele não souber muito de geografia, de solo, de não sei o quê, além de resistência de materiais, se ele não souber muito dessa coisa, eu não vou confiar para construir uma casa para mim. Deus do céu, porque ele tem que saber pelo menos se aquele alicerce que ele está projetando lá vai sustentar naquele terreno que eu tenho. Não sei que terreno é aquele, mas eu não... Então, ela nasce, né? Hoje a gente vê tanta engenharia. Na minha época, a gente tinha engenharia civil, que eu estudei, né, já faz um tempinho. Tinha engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia... Hoje tem tantas, engenharia de materiais, eletrônica, sei lá, eu não sei nem nomear, né? Só pela universidade, só pelo catálogo das engenharias, a gente já fica meio zonza. Mas antes não, a própria engenharia era uma engenharia que era mais condensada. Não sei por que comecei a falar pela área da engenharia, acho que é porque me disseram que aqui tem engenharia, né? Mas não é meu território, só tem um... Meu pai era engenheiro, mas eu lembro, meu pai era daqueles que tinha uma formação mais interdisciplinar, porque como a engenharia civil era só engenharia civil, não tinha engenharia material, não tinha engenharia do solo, não tinha essas coisas. Ele era um engenheiro civil, mas que era interdisciplinar, sem ter entrado na moda, sem ter ainda saber sem ter virado
esse modismo do que a gente fala, mas tinha uma formação que era requerida daquele profissional que ele desse conta de uma série de saberes, de conhecimentos, porque ele não tinha outro profissional especialista para isso, para aquilo, para poder avaliar. Mas como isso foi se perdendo, interessante isso, né? A gente foi cada vez se disciplinarizando mais e cada vez mais naquela lógica daqueles pontos, daquelas linhas, daquelas coisas muito específicas, muito diretas, e perdendo essa questão de olhar ou da necessidade, ou não se dando conta do que está ficando de fora, ou de quanto a gente está deixando de fora nessa relação. Bom, isso significa que é exatamente isso. A gente hoje vive numa condição que é, por um lado, a gente tem uma outra especialização disciplinar. Outra. Você tem o cara que é especialista na unha encravada. Se você tem unha encravada, tu vai lá naquele cara, mas ele também só entende de unha encravada. Não entende mais de nada. Ou, pensando, só entende naquela coisa específica e aquilo ele vai fazer muito bem. Ou você tem, então, essa perspectiva inter e transdisciplinar, que também é marcada por uma lógica um pouco saudosista, de voltar à época antes do Descartes, onde você tinha aqueles grandes pensadores, que o cara era filósofo, era físico, era químico, ele tinha uma perspectiva muito, muito ampla, no sentido de que ele pensava. Você pega um Da Vinci, vamos pegar como exemplo. O Da Vinci, o cara era artista, era físico, era engenheiro, era químico, ele trabalhava, ele filósofo, né? Ele era o suprassumo em termos daquilo que a gente pode dizer. O Da Vinci é o próprio cara transdisciplinar, não é nem interdisciplinar, é transdisciplinar no seu tempo, porque não existiam nem as disciplinas, tal como a gente concebe hoje. Então, só que a gente viu que desenvolve. Então, eu digo que é uma perspectiva nostálgica, no sentido que a gente não tem mais hoje condições que se tem naquele tempo, ou o conhecimento desenvolveu tanto, com uma especialidade tão grande, com uma amplitude tão grande, que é difícil alguém que seja capaz de ser bom em tantas áreas, em tantos conhecimentos, em tanto que tenha essa possibilidade dessa diversidade. Porque a diversidade se ampliou tanto, as disciplinas tanto. Então, só para vocês terem uma ideia, né, como trabalha, digamos, com a história das áreas de conhecimento, a gente já sabe que no próprio Brasil, quem é pesquisador, quem está aí, quem lida com CAPES e CNPq sabe disso, né, que as classificações já são diferentes, mas às vezes a maior dificuldade que a gente tem quando faz um projeto, onde é que eu vou me inserir? Que área, que não sei o quê, quem está principalmente quem está nas fronteiras. Você manda teu projeto para qual área? Porque com essa diversidade toda, você acaba sendo reduzida a pouquíssimas áreas que você tem para poder. Você tem que encaixar a tua proposta, digamos, de pesquisa naquilo que está sendo proposto para as agências. Você tem que fazer um discurso nessa direção. Então, só para ter uma ideia, olha assim, de 1300, o ano 1300 ao ano 1950, houve um aumento de 7 para 54 campos do conhecimento. Vocês vejam, 7 para 54. De 87, tinham 8.530. 1990, ultrapassou a marca de 10.000 campos do conhecimento. E é claro que isso aí é algo que vai progressivamente numa velocidade geométrica, cada vez se ampliando muito mais. Então, traz um grande desafio para a gente, principalmente quando você vai estar trabalhando, está pesquisando, quando você está trabalhando com formação de pesquisador, é um desafio que a gente podia pensar. Primeiro como superar as fronteiras das disciplinas sem descartá-las. Porque, por seu lado, quando eu digo assim que é uma perspectiva saudosista, é que acho que não tem sentido a gente querer voltar no antigamente, que era não sei o que, parará, porque sim, o avanço ou a outra especialização disciplinar nos trouxe também alguns avanços que são fundamentais. Nos trazem avanços que a gente não consegue viver. Quem é que aqui consegue viver sem o seu iPhone, seu computador, sem o seu laptop, sem o seu... As tecnologias, elas são já incorporadas à nossa própria atividade. Eu não consigo escrever um parágrafo se eu não for no computador. E coitado dos meus alunos, quando eu tento escrever alguma coisa, numa correção de trabalho, porque é ilegível, minha letra já não consigo mais escrever à mão. Quer dizer, o meu pensamento precisa da velocidade do próprio computador, daquela digitação dos recursos que tem, do copia e cole, a estruturação precisa disso. O meu corpo é um corpo estendido pela tecnologia. Não é o meu, acho que é de todo mundo aqui. A gente não se dá conta disso, mas a própria memória, por exemplo, a nossa memória já não é uma memória
corpórea, um corpo biônico, estendida pela memória da agenda, da nossa agenda, disso. Então, o nosso corpo já é um corpo que precisa disso. Então, assim, o desenvolvimento das próprias ciências, essas disciplinas, nos trouxeram avanços muito grandes, alguns que a gente gosta, outros que a gente não gosta, outros que a gente não gostaria de ter visto, como, por exemplo, as tecnologias que produzem também armas de destruição em massa. Acho que isso aqui todo mundo concorda, que ninguém queria que o desenvolvimento tecnológico servisse para isso. Não, mas, bom, aí porque nenhum desenvolvimento científico-tecnológico atende somente às necessidades que dizem respeito à própria existência, uma boa vida, uma qualidade de vida. Elas não atendem a isso somente, elas atendem necessariamente a interesses, elas atendem a uma série de questões que são postas aí, a jogos de poder, a interesses econômicos, e nessas corridas desenfreadas dos interesses outros que estão postos, a gente coloca a própria humanidade, coloca a própria vida na própria Terra em questão, acaba colocando isso em suspeição, como um problema. Então, assim, eu não tenho problema algum com as tecnologias, muito pelo contrário, eu gosto, adoro, só que me sinto incompetente em algumas, né? Eu vejo minha filha muito mais competente que eu para um monte de coisa. Já estão lá, claro, já nasce com essas coisas. O computador, eu nunca esqueço que eu escrevi minha dissertação de mestrado datilografada. Então, não podia errar, porque senão eu tinha que datilografar a página inteira. Era uma época que era isso, né? Os mais antigos aqui vão lembrar disso. Então, você tinha que fazer já muito bem feitinho. Não tinha essa de pensar de inserir um parágrafo a mais, porque você tinha que fazer tudo de volta. Não tinha essa possibilidade. Coisas que parecem, para os mais novatos, eles não têm nem ideia do que seja isso, né? do que é essa, porque hoje não se apresenta mais essa questão. Então, assim, eu adoro essa coisa do desenvolvimento tecnológico, adoro também ter um problema e vou lá com a pessoa que me diz exatamente aquilo. Se eu tenho um problema de saúde, ela me diz exatamente aquilo. Agora, o único problema é que a gente acaba ficando cada vez mais dependente, porque você precisa da rede. Então, não adianta eu ter um problema de saúde e o cara vai lá e me diz daquele meu problema sério, diz assim exatamente. Só que o problema é que aquele problema de saúde específico, vamos, sei lá, o que eu podia dizer? O problema de tireoide. O problema de tireoide não é só a tireoide. Ele está num corpo, que é um corpo inteiro. E que uma coisa está completamente relacionada com a outra. Então, eu não posso tomar um remédio só para tireoide e achar que eu vou ficar boa 0%, porque eu vou tratar da tireoide, mas eu certamente vou afetar alguma outra coisa. Alguma outra história lá vai descompensar, tanto que quem tem problema de tireoide sabe bem disso, né? Não é só fazer uma reposição hormônio, não, porque descompensa, vai, passa, às vezes exagera, tem que voltar, tem que tirar, é uma equação extremamente complexa. Então, não tem nada que seja simples. Não tem nada que se resolva somente com alguma questão somente pontual. Elas se resolvem na relação com tudo. Então, isso quer dizer que a gente tem uma série de dificuldades. Por um lado, a gente tem uma série de avanços e de vantagens com o desenvolvimento científico e tecnológico, mas, por sua vez, a gente tem uma série de perdas. E eu acho que é essas perdas que se nos apresentam como desafios que a gente tem que estar pensando. Então, assim, como ampliar a possibilidade de ouvir, ver, sentir, pensar, dizer, diante dessas questões que se nos colocam. Então, se por um lado a gente tem essas vantagens, eu não posso, quando eu estou pensando em formação, ou mesmo formação dos nossos alunos na graduação, na pós-graduação, ou quando eu penso na questão da produção de conhecimentos, eu não posso ficar limitado a aquilo somente que eu sei, aquilo somente aquele ângulo somente que eu foco. Eu tenho que pensar de que modo esse meu conhecimento, esses saberes que eu estou lá apresentando na relação com meus alunos, eles podem contribuir, ou eles se alinham, ou eles se ampliam como desafios e servem como ferramenta para a própria leitura do mundo, para uma série de questões que se apresentam para a gente. Então, eu falei no início que essas questões, elas estão relacionadas e como elas não se perdem com isso, né? Trouxe a imagem da cidade. Na verdade, acho que começando a falar sobre essa questão de como a gente fala sobre ampliar os modos de ver, sentir, pensar, eu estou querendo pensar agora, trazer a discussão para os desafios que a gente tem na condição de professores e professoras, de pessoas que estão formando outras pessoas e que também estamos sendo formadas nessa relação com outros, que isso que vão se colocando como desafios. Então, o que eu quero chamar a atenção primeiro?
Nenhuma atividade, que a gente faça, ela é isolada ou ela é descolada dos nossos modos de ser, de viver, de estar em relação com outros, de conviver. E, portanto, o que a gente faz como professor, como professora na sala de aula, elas são atividades que estão muito além de ensinar algum conhecimento, de passar alguma informação para os outros. Essas atividades, elas são fundamentalmente constitutivas das pessoas, constitutivas dos seus próprios modos de ver, de viver, de ouvir, de sentir, de conviver. Então, essa questão nos chama a atenção para isso. Aquilo que a gente costuma chamar de identidade, ou daquilo que nos caracteriza como a gente é constituído e se transforma e se modifica na relação intensa com as pessoas e com os contextos dos quais a gente vive. Então, essa imagem eu gosto muito. Essa imagem é um artista catarinense que chama Henrique Schuckmann. Ele é paulista, radicado em Santa Catarina, né? Que na verdade é uma redundância, porque acho que 50% da população catarinense é paulista, e os outros 50% que ficaram em São Paulo querem ir para lá também, mas aí a ilha vai afundar, mas acaba sendo isso. Ele é paulista, radicado, mora há muitos anos lá em Santa Catarina, Henrique Schuckmann. E ele tem essa obra que eu acho maravilhosa. Essa obra chama Sampa de Capital. Ele constrói, é uma tapeçaria imensa, ele é o próprio artista que está aí, que está na imagem. Essa imagem é uma imagem que ele produz, ele mora numa praia, na Gamboa, em Santa Catarina, e ele faz a sua tapeçaria, ele é mais conhecido internacionalmente do que no Brasil. Ele faz a sua obra a partir do material que ele recolhe, que o mar devolve, dos dejetos. Então, dejeto de rede, de concha, os materiais que voltam, que são trazidos pelo lixo, e ele faz a tapeçaria dele. E essa tapeçaria é linda, uma tapeçaria feita imensa, feita também com isso, um tecido com esses restos desses materiais, chama Sampa de Capital. E eu acho ela linda porque ele tem uma fenda nessa cidade, e essa fenda, essa cidade veste o corpo, ou essa cidade é o próprio corpo. É o próprio corpo do artista que, na verdade, se veste, se investe da própria condição. Então, daquele contexto que ele mora. Então, o que é interessante para a gente poder estar pensando nisso, né? Os nossos modos, é o que eu trago ali escrito, os nossos modos de ser, de viver, de conviver, de olhar, as nossas possibilidades cognitivas, afetivas e corpóreas, as nossas possibilidades de afetar o outro e de ser afetado pelo outro, elas são constituídas constantemente e elas se transformam nas relações que a gente tem com outros. E essas relações intensas, elas estão grafadas porque o intensa traz justamente essa dupla dimensão, de que é intensa da intensidade, mas também porque é tensa. Não é uma relação harmoniosa, não necessariamente uma relação simples. As relações que nos constituem são relações intensas. São relações que marcam o próprio corpo, a própria carne, né? Então, nas intensas relações com os contextos dos quais ativamente participamos e onde sempre aprendemos intencionalmente ou não. Então, a questão daquilo que nos constituímos, daquilo que nos faz sermos o que somos, e que, na verdade, somos sempre em processo, sempre em transformação, ele é marcado justamente por essas relações, que são relações intensas com outros e relações com o contexto dos quais a gente se insere, do quais a gente ativamente participa. Somos parte e participamos dos contextos nos quais a gente nas quais a gente convive. Queiramos ou não, somos parte e participamos. Participamos com a nossa participação ou com a nossa própria omissão, é uma forma de estar participando e de estar fazendo algo ou se posicionando em relação àquilo. A nossa própria presença no mundo já é uma presença ativa, no sentido que demarca a nossa condição axiológica. É uma resposta, como vivemos naquele mundo, como nos manifestamos em relação a isso. Então, o que é interessante para a gente pensar isso? A gente está falando desse processo, eu prefiro o termo constituição do sujeito, porque fala muito desse movimento, que ele é incessante, que ele é constante. E que ele se dá em todos os lugares, em todas as situações. Então, assim, quando a gente fala de aprender a gente não aprende só na escola, na universidade, a gente aprende na relação com o outro. A gente não aprende só aquilo que o outro quer ensinar, muitas vezes a gente aprende aquilo que o outro não quer ensinar. A gente aprende, quando a gente não ensina só conhecimentos, a gente ensina uma certa visão de mundo. Queiramos ou não, a gente se posiciona o tempo inteiro.
E o que a gente está ensinando para o outro é isso também, uma forma de ver o mundo, de se posicionar em relação ao mundo. Então, toda a formação, toda a nossa forma de estar no mundo é um modo ético, estético e político de estar no mundo e estar em relação com os outros. Então, isso nos traz uma responsabilidade extremamente grande, pensando em relação à questão da atividade docente e também da atividade do pesquisador. Porque todo o conhecimento que a gente produz, tudo aquilo que a gente escreve, é um modo de nos posicionarmos no mundo. E um modo que, de certa forma, a nossa escrita, ela pode vir a provocar ou afetar um outro a responder a isso de alguma forma. Então, a gente está inserido numa arena tensa, complexa, de relações, e aquilo que a gente se posiciona provoca os outros a também se posicionarem, a responderem a isso. Então, aprendemos intencionalmente ou não, ensinamos intencionalmente ou não. Muitas vezes a gente ensina mais aquilo que a gente não tem intenção do que aquilo que a gente propriamente intenciona. Porque os alunos estão na sala de aula, eles não estão nos vendo como somente uma fonte de informação. A fonte de informação é o computador que está ali, que eu chego a acesso. O professor é uma pessoa com a qual a gente vai, de uma certa forma, estabelecer relação. Uma pessoa que está ali inteira. Então, o que eu falo ou o que eu deixo de falar, as situações que acontecem que eu não me posiciono, também são modos de ensinar ao outro como eticamente se colocar em relação às situações. Então, por isso que a responsabilidade acaba sendo extremamente grande. Então, só que isso acontece em todas as situações, formais e informais. O Paulo Freire já dizia muito tempo atrás, né, que se as pessoas soubessem da importância, ele falava do ensino fundamental, a importância que tem os momentos informais, o recreio, aquilo, muitas vezes as crianças vão para a escola não para aprender o que o professor ensina na sala de aula, mas o que acontece, elas vão lá para aprender com os outros, com os colegas, os espaços informais. Então, não adianta eu ser uma pessoa extremamente proba, ética, na sala de aula sou extremamente rigorosa, e depois saio da sala de aula e eu sou uma pessoa completamente diferente. Não sei o quê. Na verdade, a gente ensina uma forma de posicionar-se no mundo e acho que é isso que a gente tem que estar considerando. Bom, então, estou entrando nessa discussão justamente do aprender e ensinar. Por que entra nessa discussão da Constituição do ensinar? Porque aprender e ensinar, ou ensinar e aprender, porque o aprender e ensinar, porque justamente o Paulo Freire disse, se a gente soubesse que foi aprendendo que a gente viu ser possível ensinar, a gente ia entender um pouquinho mais. Na sala de aula, a gente também não está só como professor, a gente também está como alguém que aprende, e os alunos nos provocam o tempo inteiro a aprender. Porque não adianta, cada ano a gente vai encontrar uma turma nova, por mais experiente que eu seja, vai ser um desafio novo, tem situações novas que nos colocam, sempre necessariamente nos apresentam uma série de desafios, então acabam que a gente tem que estar sempre reinventando, porque aquilo que deu muito certo num ano, não tenho garantia alguma que vai dar certo no semestre seguinte, com a nova turma que eu vou receber, pode ser que seja completamente fundado. Então, acaba sendo exigido, cada ano, cada semestre, exige do professor uma reinvenção fundamentalmente dos modos de estar em relação com seus alunos. Eu preciso ter essa abertura, essa disponibilidade para esse encontro com o outro, para justamente eu poder ter algum tipo de sucesso naquilo que eu estou querendo fazer. Então, o fundamental é isso. Aprender e ensinar são atividades constitutivas da pessoa, dos seus modos de ser e dos seus modos de viver. Então, o que é fundamental a gente entender é que há valores, há preferências, há saberes visíveis e invisíveis, sentidos múltiplos que caracterizam ensinar e aprender como atividades que formam sensibilidades, ou reformam, ou deformam sensibilidades, que formam, que constituem o nosso próprio corpo, o nosso modo próprio de estar em relação com outros. Então, são atividades constitutivas dos sujeitos que as empreendem. Quando eu estou falando dos sujeitos, é isso. Tanto dos alunos, mas também dos próprios professores, que nos constituímos e nos renovamos a cada dia, a cada aula, a cada semestre, a cada ano. Nos tornamos melhores ou não, talvez mais intolerantes a cada ano, menos pacientes a cada ano. É um exercício grande que a gente tem que fazer para esse encontro com esses novos, com essas diferenças que aparecem a cada momento. Tá? Essa é uma outra obra que eu gosto também muito, que eu acho linda, maravilhosa, porque é uma obra que intervém justamente nas invisibilidades. É um artista francês, esse eu não coloquei o nome, um artista francês, J.R., que ele fez no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Ele fez as fotos das avós dos jovens
ele fotografou a tristeza da ausência dos netos que foram assassinados, ou pelo tráfico, ou pela polícia. Ele foi atrás dessas avós, fotografou e ele estampou, nesse caso aí, ele estampou uma escadaria de uma favela, mas ele também tem isso nas paredes de algumas casas, de alguns locais, naquele próprio lugar. Para quê? Para que essa memória ela não seja esquecida, para que esse sofrimento dessas mães, dessas avós, dessas famílias, né, falam muito isso sobre a nossa própria cultura. Muitos dos nossos jovens, eles são educados pelos avós, as avós é que são as mães. Então, é um modo de intervenção, a arte que ele faz é um modo de intervenção nas próprias políticas de esquecimento, né, dessas tragédias cotidianas que a gente vive, que a gente assiste todo dia, que passam no jornal como se não fosse nada, mas que elas deixam profundas marcas nas pessoas que são afetadas de algum modo por esse tipo de tragédia, por essas tragédias cotidianas. Então, o que é interessante disso? Seria, se a gente fosse pensar nas atividades Ensinar a Empreender, se veja como a gente podia talvez pensar em de que modo a gente poderia estar nós mesmos nos abrindo, nos disponibilizando a tensionar aquelas visibilidades cristalizadas e nos abrir para as invisibilidades, para aquilo que é invisibilizado em relação àquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente ensina. Então, esse é um exercício que é permanente, que não se dá num momento, numa situação. Bom, só para retomar aqui essa questão do que a gente chama da constituição do sujeito, é esse movimento incessante de vir a ser que caracteriza qualquer pessoa, independente de sua idade e de suas condições de existência. É um movimento que possibilita a reconfiguração constante de seus processos psicológicos, de suas emoções, de sua vontade, enfim, de seu modo de ser e das relações que estabelece com outros, com a realidade, consigo mesmo. Se eu estou dizendo isso, que aprendemos e ensinamos o tempo inteiro com os nossos alunos, mas que não só trabalhamos, não só constituímos nossos alunos, mas nos constituímos na relação com eles, isso quer dizer que, não só com eles, mas com a família, com as pessoas, com todo mundo que a gente convive, isso nos fala da importância, da importância que há do investimento que cada um faz em si mesmo. O investimento que fazemos também nós mesmos na nossa própria formação, que passa por esses momentos de formação institucional, por esses momentos que são importantes, pelas formações, sei lá, mestrado, doutorado, pós-doutorado, esses momentos formais, os momentos de formação pedagógica que se tem, mas passa também por um investimento numa formação que seja cotidiana, de uma formação dessa abertura desse corpo outro para uma sensibilidade outra, dessa formação que a gente possa estar na relação com outros, dessa importância do investimento, do cuidado de si como condição para cuidar do outro, no investimento em si como condição para investir no próprio outro, que faz com que por isso que essa coisa do trânsito acabou eu trazendo também, porque na loucura do cotidiano, de que modo a gente consegue, ou que a gente tem de espaço para investir em si mesmo, né? Como é que consegue se fazer isso das lidas cotidianas, algum momento de investimento em si, em alguma atividade que possa lhe ser significativa, prazerosa, que possa ampliar as suas possibilidades de ver, ouvir, sentir, pensar, de estar em relação com outros. Essa é uma obra que eu adoro, tem um pouco a ver também com o que foi falado aqui no início. Essa obra, Nélia Azevedo, acho que vocês conhecem, essa é uma artista daqui, paulista, mora aqui, e que ela faz muito sucesso no exterior. Não sei se aqui ela tem um sucesso merecido, devido. Não sei se vocês a conhecem, mas ela mora aqui, pertinho da PUC, até ali perto da Bartira, naquela região. E ela é maravilhosa, chamada ter essa obra. E a obra dela é fantástica, porque acho que essa é uma expressão justa daquilo que a gente pode pensar com esse movimento incessante de vir a ser, com essa necessidade incessante que a gente tem de investir em si mesmo. A obra dela se resume a isso. Ela produz pequenos homúnculos, pequenas peças de gelo, pessoinhas de gelo. Então, ela monta uma arte que ela faz um monte em série, ela faz milhares dessas pequenas peças de gelo, e aí ela expõe. Essa aqui foi em Firenze, essa exposição que ela fez, mas ano passado o WWF a convidou para fazer a exposição em Berlim. Então, a obra dela é completamente efêmera. Imagina, ela expõe peças de gelo num espaço público, no espaço de grande visibilidade e circulação, e elas ficam no tempo. Então, elas vão durar o quê? 20 minutos?
15 minutos? Depende do tempo, do calor, do muito sol, do vento, depende de como está a temperatura e essa obra, mas é uma obra completamente efêmera. Mas o que eu acho maravilhoso é que ela faz assim, ela faz isso. Aqui tem as outras peças, vocês podem ver. São todas feitas em fábrica, em série, do mesma coisa, do mesmo material, é gelo, né? Todo o mesmo material, ela expõe aquilo. Mas o que é fantástico é que fica no mesmo lugar, com a mesma condição atmosférica, com o mesmo tempo de exposição, ela chama, tem vários assessores para botar aquilo de uma vez só, e cada uma você não vai ver nenhuma pecinha de gelo igual à outra. Passado alguns minutos, elas começam a se produzir completamente como diferença. Eu acho maravilhosa essa imagem para falar justamente disso, que é uma discussão que é extremamente cara na psicologia, que é essa discussão sobre a constituição do sujeito, que é justamente isso, como nas mesmas condições, nas mesmas situações, nos constituímos como diferença e como possibilidade de diferir. Então, a obra dela mostra justamente isso. E como é um processo incessante da produção da própria diferença. Então, essa discussão que a gente está falando sobre o ensinar e aprender, sobre a sala de aula, sobre isso, é justamente essa discussão que eu posso estar falando aqui para vocês. Eu sei o que eu estou falando, mas eu não sei o que vocês estão escutando do que eu estou falando. Não posso ter garantia nenhuma. Já fiz o luto disso, porque já tive muito tempo que eu tinha pretensão de ter o controle, de saber, todo mundo tinha que saber aquilo que eu sabia, entender do jeito que eu queria que entendesse, que eu achava que tinha que ser entendido, já perdi essa presunção. Você não tem, de modo algum, controle sobre o que o outro entende, sobre o que o outro vê, sobre o que o outro pensa em relação a você. Porque muitas vezes quem está aí, vocês podem estar mais interessados no jeito como eu me visto, no jeito que eu falo. Poxa, voltar depois dessas férias, ter que vir aqui assistir uma mulher lá, vim falar, não sei o quê. Não sei. Cada um escuta aquilo que quer, que pode, que consegue, a partir das relações que faz com aquilo que trabalha, com aquilo que vê do seu interesse em relação àquilo que está sendo falado. A partir da sua condição nesse momento, estou aqui obrigada, estou aqui achando bem legal, que ótimo vir aqui, começar o ano. Essas são questões importantes para a gente poder ter clareza também como professor. Porque isso nos coloca numa outra condição na relação com os próprios alunos, e acho que é isso que a gente tem que entender. A gente tinha são outras imagens que eu também acho que trabalham isso, essa discussão. Todo mundo conhece essa imagem é uma imagem famosa do Escher, lembram? Que fala muito dessa dimensão. Se eu ao mesmo tempo ensino, eu ao mesmo tempo aprendo. Se eu ao mesmo tempo formo o aluno me forma. Então ele fala dessa concomitância, não há um começo, um fim, não há o que seja o que venha antes ou o que venha depois, mas a gente está falando desse próprio processo que é incessante, que é constante. Eu gosto mais dessa outra agora, que é uma imagem do Escher atualizada, é um artista contemporâneo, que ele faz uma homenagem ao Escher. E eu acho que ela é fantástica, porque é isso mesmo. O processo continua o mesmo, mas só que as ferramentas e os nossos corpos e as nossas possibilidades são completamente outras. Né? Vivemos na era das tecnologias, tecnologia da informação, tecnologia da informação, tecnologia biônica, que fazem com que os nossos corpos sejam outros corpos. Tá? E isso nos traz outras questões quando a gente pensa em termos do processo de ensinar e aprender. Não é mais aquela relação direta do professor ao aluno, ou aquela comunicação que tem entre o professor e o aluno, mas é uma comunicação que é mediada, um processo que é mediado justamente por essa dimensão dessas tecnologias. Bom, o que a gente podia pensar em relação a isso? O que é o aprender? Né? Aprender como um processo de apropriação da cultura, das práticas sociais, das explicações historicamente produzidas pelos seres humanos para a leitura do mundo. Se eu estou falando dessa mútua constituição entre ensinar e aprender, entre professor e aluno, entre sujeito e realidade, eu posso pensar isso em várias questões, eu estou falando que a aprendizagem promove desenvolvimento. E ela é condição, ela baliza as possibilidades da gente estar em relação com os outros, consigo mesmo, com o mundo, e também as possibilidades de intervir nesse próprio mundo. Só que essa questão, se a gente está falando que esse é processo de apropriação da cultura, esse processo, como eu já estava dizendo, começando lá com aquela imagem do olho, com aquele jornal atravessado, ele não é um processo direto. Ele jamais é direto. Então, a gente passa assim, a sala de aula, ela é um espaço intenso justamente de intensidade e de tensões. É uma arena de socialização, de apropriação e de produção de sentidos.
É uma arena em que não só o professor informa ou transmite o seu conhecimento, mas em que esse conhecimento que ele pensa que está sendo, que ele quer que o outro entenda daquele jeito que eu falo, ele é transformado, ele é questionado pelo outro, mesmo que o outro fique quieto, não fale nada, mas ele não está ali passivamente. Ele diria ao Rancière, ele é um espectador emancipado, ele está lá tensionando, está lá questionando, ele está se posicionando, está concordando, está discordando, ainda que ele fique fazendo cara de paisagem o tempo inteiro, mas ele está lá, ele está ativamente processando. Ou então ele não está nem aí, você fica lá falando, e ele não está nem aí. Pode ser que aconteça. Agora, ele não está nem aí, não quer dizer que não esteja prestando atenção. Ou eles estão lá no Facebook, eles fazem 500 coisas ao mesmo tempo, que isso nos dá uma angústia, porque antigamente a gente dizia, né, para aprender você tem que prestar atenção, e você presta atenção nisso. Só que os jovens hoje, a atenção é completamente difusa. Eles conseguem fazer, eles são que nem uma plataforma de uma página da internet, eles fazem 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Eles têm um modo de funcionamento psicológico que é diferente do que eu fui, por exemplo, constituída daquele jeito. Foi constituída, né? Se você não fala, o outro escuta, tu fica quietinho. Mas ele escuta, ele está respondendo, não sei o quê. Você fala alguma coisa, ele já viu na internet, quem fala é igual quem fala. Se citou algum autor, ele já está lá com o livro aberto na página, que ele fala tal coisa. Tá lá, se ele está com o computador, é uma coisa que a gente, para acompanhar essa velocidade, é difícil, é algo que nos coloca. Tá? Mas o que é importante disso? Por isso, assim, estou falando já de uns outros desafios que nos apresentam como professor. A questão fundamental é que, quando a gente fala alguma coisa, ele não é visto por ninguém de uma forma direta. A gente não se lembra, não sei se vocês lembram, uma vez a gente tinha as aulas, a gente falava que tinha uma relação entre um emissor e o receptor, que era uma relação direta. Eu falo, furada, a gente caiu nessa lorota, é a maior furada, já não existe relação direta entre emissor e receptor. Tá? Porque não existe relação direta entre um signo e aquilo que o signo significa. Não existe. Todo signo significa alguma coisa de algum modo, de algum ponto de vista, de alguma perspectiva, de uma determinada forma. Tá? A gente tem que atender, para ser professor tem que entender um pouquinho de semiótica, acaba sendo fundamental para você poder entender a complexidade disso, da relação da comunicação. Ela é fundamental. Então, assim, toda relação não é direta. Se eu estou dizendo lá, desde aquele momento, que o meu olhar não é direto, estou dizendo que a minha comunicação não é direta. Então, assim, gosto muito do Bakhtin, quando ele diz assim, ele vai dizer, ó, na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos. Tá? Eu não estou só comunicando algum conhecimento. A gente se fala de verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ideológico e vivencial. E ela é ouvida a partir dessa condição. A partir disso. Ela sempre, o outro se comunica não com a palavra em si, mas a partir daquilo, do que aquela palavra significa para ele, do que aquilo é entendido. Bom, isso significa isso aqui que a gente está falando. Entre aquele que fala e aquele que escuta, aquele que escreve, aquele que lê, aquele que gesticula e aquele que vê, há uma relação que é mediada pelos sentidos da palavra, dos gestos, das expressões, por tudo aquilo que eu entendo daquilo a partir da relação que eu faço entre aquela palavra e as outras palavras, entre aquele conhecimento e outros conhecimentos, entre aquilo e o que... Às vezes os alunos estão para nós lá sentando pensando, bom, mas o que eu vou fazer, para que me interessa isso? Ontem tinha uma colega minha, uma amiga minha falando assim, do cunhado dela que é engenheiro, mas que ele está numa situação difícil, que ela perdeu o emprego, mas que daí ele mesmo entende, que ele falou que quando ele entrou na faculdade, entrou muito novo, todas as disciplinas de cálculo, aquelas coisas que são pesadas para caramba, ele diz que ele não passou tudo no cambalacho. Isso aqui. Só que daí o que aconteceu? Passados tantos anos de formado, ele diz assim, o problema é que quando eu entrei daí na parte profissionalizante, eu me formei em engenheiro medíocre. Eu não tenho um conhecimento que me seja capaz de ter uma inserção. Agora, como é difícil isso, né? Como é difícil você entender, principalmente com quem trabalha com graduação, tem esse desafio. Muitas vezes os alunos entram na faculdade sem ter muita clareza, ou sem ter consciência da importância de que aquilo que está sendo ensinado, que às vezes é muito chato. Porque como nossos cursos são muito disciplinares, eles têm as disciplinas muito estanques, às vezes eles não conseguem ver relação de alguma coisa com aquilo que ele vai poder depois, como aquilo vai ser uma ferramenta fundamental para ele, para a formação depois. Então isso se coloca um desafio. Se cálculo é fundamental, que relação eu tenho desse cálculo com a minha atividade profissional depois lá da engenharia? Como é que eu consigo, eu diria, o
o Rubem Alves, como é que eu consigo engravidar o meu aluno do desejo de aprender cálculo com 17 anos de idade? Para ele saber que ele vai ser engenheiro, ele vai precisar disso. Como é que eu consigo fazer isso? Acho que quando a gente está falando de desafio da interdisciplinaridade, eu acho que o desafio do trabalho... Estou dizendo que esse é um desafio que não é nem um pouco novo, mas que ainda se coloca como fundamental para a gente. Como é que eu consigo... porque eu é que tenho que ter o professor no sentido de tentar estabelecer relações, porque não posso chegar lá na minha sala e ficar dando só aquilo que eu trabalho, tão específica, na cartilha. Se fico fazendo isso, eu vou ter que usar cada vez de ferramentas mais incisivas para cobrar de prova, de não sei o quê, para ele responder aquilo automaticamente. Mas se eu não trabalho a relação daquilo com essa formação, se ele não compreende a importância daquilo para a própria formação, para aquilo que ele vai querer exercer profissionalmente, a minha tarefa fica extremamente árdua, extremamente penosa. Então, assim, como é que eu engravido no meu aluno do desejo? Ele fala, acho essa palavra até interessante, né? Que a tarefa do professor é engravidar o aluno do desejo de aprender, que é a coisa mais difícil do mundo. De aprender coisas que não necessariamente ele vai ver função naquela hora, porque aquilo que eu vejo função imediata, só que não, tem coisas que não são. A gente não forma técnicos, a gente forma pessoas para saberem lidar com... O conhecimento técnico não é suficiente para atuação em qualquer área que seja. Não é suficiente. A gente precisa, além do conhecimento técnico, ter uma capacidade de pensar, de resolver situações, de se posicionar diante de problemas que eu não posso prever. Eu não tenho como prever isso antecipadamente. Então, trago essa imagem só para a gente sintetizar um pouco, essa questão de todo signo, seja ele a palavra, gesto, expressão, o próprio corpo como signo, o jeito como a gente se veste já comunica alguma coisa. Então, ele é marcado pelo horizonte social de uma época, de um grupo social. Todo signo é polifônico, polissêmico, polifônico. Ou seja, todo signo, ele pode significar um monte de coisa para além daquilo que ele é, daquele significado que seja mais convencionado. Por isso que a comunicação jamais é direta. Por isso que a gente não tem uma relação direta entre emissor e receptor. Jamais vai ser direta. Ela é sempre marcada por essa dimensão das possibilidades de se sentir dos outros, tá? de vozes outras. E essa imagem do Magritte não está aí por acaso. Essa obra famosa do Magritte, todo mundo conhece também, acho que vocês conhecem, que é muito famosa, e eu acho ela fantástica, porque ela é de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma potência. O cara me faz isso e desenha um cachimbo. Para quem conhece cachimbo, todo mundo sabe um cachimbo. Só que ele escreve embaixo. Isso não é um cachimbo. Como não é um cachimbo? É um cachimbo. Não, não é um cachimbo. Acho fantástico. Por tudo aquilo que a gente fica estudando semiótica, um monte, dá para entender, o cara pega, faz ali numa imagem, pronto, está resolvido. Está aí o problema todo. Isso não é um cachimbo, porque isso é uma imagem de um cachimbo. E uma imagem ainda que tenta ser interdimensional, mas é uma imagem, não é um cachimbo. É um desenho, uma imagem no cachimbo. Então, mas ele não responde. Só quando ele diz isso não é um cachimbo, ele o que faz? Ao invés de responder, ele bota na gente uma pulguinha atrás da orelha. Como que isso não é um cachimbo? O que é isso então? Ele não faz, nos provoca a pensar, nos faz questionar. Então, acho que um dos desafios, se a gente está pensando na questão dos desafios da interdisciplinaridade, do ensino disciplinar, seja justamente botar uma interrogação ali. Voltar a essa questão da gente problematizar, da gente pensar, da gente questionar. O Boaventura Sousa Santos diz isso, assim. É necessário voltar às coisas simples, a capacidade de formular perguntas simples. Perguntas que, como Einstein costumava dizer, só uma criança pode fazer, mas que depois de feitas são capazes de trazer uma luz nova à nossa perplexidade. Acho que talvez o que nos falta é justamente isso. Perguntar, questionar, provocar. Será? Será que isso é assim? Por que tem que ser assim? De que modo é? Quem diz como é que isso se fez? Por quê? Porque o perguntar é o mais difícil. É engraçado, eu trabalho muito com pesquisa. Estava contando que eu trabalho com método, seminário de pesquisa. Na doutorado
e na primeira fase da graduação. Depois de muito tempo eu voltei para a primeira fase. E eu adoro, porque a primeira fase é ótima, porque eles ainda não estão, a gente não estragou os alunos ainda suficientemente. Então eles estão a fim de aprender, eles estão abertos, eles não estão disciplinares, eles estão abertos para conhecer o mundo. E eu acho o máximo isso. Porque, então, e eles fazem isso, eles fazem as perguntas sempre. E aí eu vou ensiná-los a pesquisar. Então, na primeira fase do curso de graduação em psicologia, a gente já tem lá uma disciplina que chama PPO, a gente ensina a pesquisar. Mas o que eu acho muito legal é justamente isso. Eles não têm ainda, e é engraçado como rápido eles pegam isso, né? Do vício de achar que uma pergunta de pesquisa, uma boa pergunta de pesquisa, é uma pergunta difícil. E aí uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar é isso. Não, uma boa pergunta de pesquisa pode ser uma pergunta extremamente simples. Aquela que traga alguma perplexidade, aquilo que já está tão óbvio. Ou aquela pergunta que a gente acha que já está tão sabida que a gente nem se pergunta mais. A gente acha que já é sabido, que já é conhecido. Então, acho que o que é interessante é essa discussão. E eu trago essa questão da pergunta, da pesquisa, justamente voltando à questão do pesquisar. Essa lógica do pesquisar, do olhar direto, ela nos marcou com algumas formas de pensar, de produção de conhecimento, que a gente trago aqui alguns demarcadores. Eu estou sem um relógio, está ok o tempo? Não sei, já... Falta 10 minutos? Falo muito, né? Mas já vou acelerar, já vou encerrar. A gente é marcado muito por algumas compreensões assim, de objetividade, definição sistemática. Eu sou do tempo, quando eu aprendi na graduação, eu tinha uma disciplina metodologia de pesquisa, a gente aprendia que a gente tinha que fazer em toda pesquisa um glossário, com a definição operacional dos termos. Nossa, e era um saco de fazer aquilo. E depois eu demorei muito tempo para aprender que por mais que você defina, que você queira a precisão da palavra, ela na verdade não é garantia alguma para a imprecisão da leitura. Porque na verdade o que eu tenho que fazer é uma apresentação num texto que o outro possa entender qual é a minha própria argumentação para isso, mas não há linguagem precisa, unívoca, que garanta que o outro vai ler exatamente aquilo. Mas a pesquisa foi muito marcada por isso, e ainda é, muitas vezes. Então, objetividade, definição sistemática, controle e manipulação de variáveis, que se para algumas áreas isso é possível, para a área da pesquisa em ciências humanas, é uma falácia. No que se refere ao humano, a tentativa de controle é uma falácia. Fica muito difícil. A busca de leis gerais, a busca das vias, lá lembro do metrô, o conhecimento como verdade e o ensinar como transmitir. Essa era algumas, digamos, algumas heranças da modernidade que ainda são muito claras para nós, de uma perspectiva tal como foi cunhada o próprio desenvolvimento das ciências. Elas ainda são muito presentes nas nossas atividades, tanto de pesquisador como de aluno. Quando a gente está falando da questão da transdisciplinaridade, acho que a ideia é muito tentar ampliar as discussões para essa questão da complexidade, da implicação, porque todo conhecimento é um conhecimento produzido por alguém a partir de um determinado lugar social, de um ponto de vista. Todo conhecimento, portanto, é situado, é datado. Ele é marcado pelas condições de possibilidade de produção daquele conhecimento. Acho que um bom exemplo disso é a ficção científica. Eu adoro a ficção científica, mas eu lembro que eu sou ainda do tempo do Dr. Smith, do Dr. Spock, daquele robozinho de lata, que quando a gente olha agora, a gente diz, gente, que coisa mais kit, como é que chamam, né? Inventaram uma palavra. Que coisa mais fora de, né? Como é que podia? A gente adorava, eu adorava. Né? Mas só que hoje, se a gente for ver, só que aquilo era o suprassumo da possibilidade de construção de um robozinho naquela época. Na televisão a gente adorava lá. Era a possibilidade que se tinha, né? Só que hoje, a gente olhando para trás, só que isso ao mesmo tempo, talvez daqui a uns 20 anos, a gente vai olhar para trás o que a gente tem como hoje, como conhecimento, como aquilo que se diz propaga como verdade, e a gente vai dizer, nossa, como é que nós podemos acreditar nisso? Como é que a gente ficou tão cego em relação a isso? Eu achava que isso era o suprassumo do suprassumo. Eu gosto de pensar nisso meio com analogia também a tudo que a gente também professa como verdade, para poder localizar isso como extremamente situado. Então, toda a pesquisa, a complexidade, a implicação, a experimentar, o pensar, perguntar. A pesquisa é uma produção histórica e social. Toda pesquisa também é uma prática social, ética, estética e política. Porque situada, porque datada, porque marcada pelas condições que a gente tem de pensar, que são as condições da época que a gente vive. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente é a partir das condições de possibilidade do momento histórico
em que a gente vive. Bom, e o professor na atualidade? Aí eu gosto dessa imagem, que acho que é o que justamente traduz o Manche, é maravilhoso para dizer isso. Esse é um pouco o que a gente se coloca, como a gente se sente muitas vezes nisso, né? Porque a gente está falando tanto de desenvolvimento, de tecnologia, de não sei o que, parará, e às vezes a gente chega e os nossos alunos nos dão nó, literalmente, o tempo inteiro, e a gente se sente exatamente, é bem essa imagem do pavor, do desespero. A questão fundamental que acho que se coloca para a gente como desafio é isso, que a sociedade, eu continuo acreditando em professor, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser professora, eu aprendo, eu me incomodo muito, seria tão bom se os alunos escutassem, respeitassem, falassem, concordassem com tudo que a gente fala, né? Mas também acho que ia ser meio chato, mas se eu falo que a gente se modifica, porque a sala de aula é realmente uma arena, é um espaço de tensão, de troca, se a gente se abre para isso. E acho que a riqueza da sala de aula é quando você se abre para esse encontro com o outro. Mas eu continuo achando que, por mais que a gente vive uma sociedade de informação, por mais que tenha conhecimento, está tudo tão acessível, está tudo tão fácil, você pode ter uma formação completa. E eu ainda continuo achando que o professor é uma figura importante, mas desde que ele se reinvente. Por que eu acho que é importante? É por isso aqui, eu acho que a sociedade de informação é, ao mesmo tempo, uma sociedade da desinformação. É uma sociedade dos clichês, do descartável, do desencontro, das desilusões. Ao mesmo tempo isso, a gente fala, não, tem tudo na internet. Mas também tem tanta porcaria na internet, né? Hoje, o Facebook, todo mundo fala de tudo, todo mundo sabe de tudo, mas, ao mesmo tempo, todo mundo fala tanto, tem tanta gente falando tanta besteira, tanta coisa que, gente, o que é isso? Meio um pouco sem responder aquilo que, quer dizer, as pessoas têm que sacar que liberdade de expressão, no meu entender, não pode ser sinônimo de eu falo qualquer coisa, qualquer hora, qualquer outro, todo mundo tem que escutar aquilo. Não, eu tenho que responder por aquilo que eu falo. Não há, Bakhtin diz, não há álibi para a existência. Você responde na vida com a tua própria vida, com a tua própria presença. Então, eu falo e respondo pelo aquilo que eu falo. Né? Eu tenho que responder, toda a minha fala é um modo de se posicionar no mundo. Então, eu tenho que responder por esse modo de me posicionar no mundo. Tá? Então, assim, acho que o que é importante só que a gente tem que pensar, se a gente vive nessa sociedade da informação, o professor não pode ser aquele que ensina, não é aquele que vai transmitir alguma informação. Por quê? Porque isso é fácil, você tem por várias vias. Agora, eu acho que tem um papel fundamental do professor, da professora, se ele está lá numa posição de problematização. Está para além do ensinar alguma coisa. Está para além está numa posição do pensar. Ensinar a aprender como possibilidade de encontro, com diferente, com diferença, com saberes vários, com multiplicidade de seus variados efeitos, com impossibilidades. Pensar a sala de aula como espaço de encontro para leituras do mundo, leituras diferentes. Vamos então pensar por que algumas são mais adequadas, próprias ou impróprias, por que efeitos essas leituras de mundo podem ter. Ajudar a pensar nisso, ter uma perspectiva da problematização, é uma perspectiva analítica, de compreender aquilo que está se colocando, né? Problematizar a própria realidade. Eu acho que é fundamental, continuo acreditando e gosto de sala de aula, porque acho que é um espaço do encontro para sensibilizar a todos, e a gente também, para as possibilidades de sentido que pode advir da relação com outros, e os possíveis que podem daí emergir. A sala de aula não só para a compreensão do que tem do mundo como ele está, mas com uma possibilidade de produção de sentido para a gente transformar o mundo. E aí eu vou terminar, estou terminando, voltando ao nosso poema, que eu comecei lá no comecinho. O olho vê, a lembrança revê as coisas, e a imaginação é a imaginação que transvê, que transfigura o mundo, que faz outro mundo para o poeta e o artista de modo geral. A transfiguração é que é a coisa mais importante para o artista. Eu acho que a gente podia pensar que, quiçá, a transfiguração possa vir a ser o horizonte do trabalho docente e da pesquisa. Porque cada vez mais a gente continua precisando de formação de pessoas que sejam sensíveis, que sejam humanas, que sejam capazes de e implicadas na construção de mundos outros, que sejam mundos para todos, para uma convivência mais humana para todo mundo. Acho que é isso. A exposição muito sensível, muito profunda, da professora Andréia, nos traz a oportunidade de pensar um pouco, questionar um pouco. Nós temos, na nossa programação, a previsão de
os próximos 30 minutos serem dedicados a perguntas, a questionamentos. Para isso que nós temos, então, 2 microfones aqui com as auxiliares e os professores, os colegas que quiserem fazer as suas colocações, suas perguntas. Nós esperamos que tenham a paciência de ficar mais um pouquinho aqui, porque o tema é relevante, o tema é oportuno e temos certamente desdobramentos muito interessantes, muito interessantes. Por exemplo, a questão da fragmentação do conhecimento na forma de disciplinas, que é um problema de todos nós, não só dos gestores, dos coordenadores que fazem a montagem dos programas, do desdobramento das áreas de conhecimento na forma de disciplinas. Temos a questão das metodologias, né, de cada professor ministrar a sua disciplina, eventualmente se posicionando como a sua disciplina, como a sua área de conhecimento, como aquilo que é mais importante e, de certa forma, passando para o aluno de que o saber é realmente um conjunto de fatias que depois deve ser articulado através de um trabalho final de conclusão de curso, e aí sim, aí já se tem, então, a integração, a interdisciplinaridade consumada. Certamente que não. Daí vem a questão das metodologias ativas, da possibilidade de o aluno ser confrontado com problemas reais, já no início do seu curso, e poder, então, ele também pensar um pouco daquilo que se faz necessário estudar, conhecer, conceituar para a solução de problemas. Enfim, são muitos os desafios. A palavra complexidade, professora, ela ressaltou aqui e fez contraste com as perguntas simples. Mas agora eu espero que haja perguntas não tão simples, perguntas bem objetivas para a professora, aproveitando a sua presença aqui, professora. Nós queremos, então, abrir a quem quiser se inscrever, simplesmente faça sinal com a mão e, por favor, faça a sua pergunta. Não deixe de passar esta oportunidade. Professor Pucci, o professor Pucci está aqui, é coordenador do curso de Engenharia Mecânica da nossa Escola de Engenharia. Então, professor Pucci, faça a sua pergunta, a professora Andréa certamente responderá à altura da sua expectativa. Obrigado. Professora, quando a senhora começou a falar da visão, eu há muito tempo tive contato com um livro que se chamava Zoom. Sinceramente, eu não me lembro o nome do autor agora, mas me veio à mente exatamente aquela experiência daquele livro. A senhora podia dar alguma palavra sobre isso, por favor? Isso. Eu gosto muito desse livro, é um livro infantil. E é muito legal que eu tive uma orientanda que trabalha com literatura infantil e ela me diz assim, literatura infantil não é literatura para criança. Ela brigava com o adjetivo literatura infantil. Literatura infantil é uma literatura que também é para criança. Eu achava o máximo isso, porque é bem isso, a gente não se toca de algumas coisas que às vezes é simples. E esse livro é muito legal, eu tenho ele escaneado, é um livro só de imagens. E aí eu trabalhava naquela... Posso te mandar, tenho lá no meu computador, me dá endereço, eu te mando, eu tenho escaneado. Era do tempo que eu usava e aí tinha impresso nas transparências, lembra? Não tinha nem data show, eu trabalhava com transparência, aquele livro. Porque eu faço com meus alunos muito essa brincadeira de trabalhar com a questão do olhar mesmo. Ah, o que é? Vai indo, até vai e depois volta. E ele é um recurso ótimo para trabalhar essa discussão. Como a gente tem, assim, mesmo que você vá trabalhar, sei lá, engenharia mecânica, então vou trabalhar lá especificamente o desenho da peça X, não sei o quê, que é uma coisa muito específica, muito não sei o quê, tarará, mas como eu preciso pensar essa peça no meio de uma coisa, de uma máquina maior, e essa máquina eu tenho que pensar onde é que ela vai estar trabalhando, qual é o tipo de lugar que ela trabalha, para que tipo de produto, quem vai consumir, quer dizer, eu não posso pensar na peça. Eu trabalho com a peça, mas essa peça está inserida. Então, aquela do Zoom, eu gosto muito de trabalhar com isso, porque ele justamente faz isso, faz esse exercício do olhar que vai e depois volta. Ele nos dá brinca um pouco com essa questão da invisibilidade, daquilo que a gente não vê, daquilo que vai ampliando. E acho que o exercício do pensamento complexo, da interdisciplinaridade, do que a gente faz, é esse exercício mesmo, esse exercício de que você ainda pode, quer dizer, eu estou pensando assim, tentar dizer na minha fala que não é
uma contraposição ao desenvolvimento das ciências nos seus campos específicos, né? Porque é necessário isso. Eu preciso muito desenvolvimento, por exemplo, de materiais para poder construir uma peça, né? Da resistência, da liga, de não sei o quê, parará. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou projetando a peça para a máquina, não posso pensar na peça independente da máquina, independente daquilo que a máquina vai produzir, de onde ela vai estar colocada, de que condições ambientais, de que produto que vai gerar, eu não posso deixar de fazer isso, esse exercício de ampliação do olhar. Gosto muito e pode deixar o e-mail que ele passe. Vou lembrar, chegando em casa, eu localizo esse material. Se alguém quiser, passo para alguém e aí vocês pegam. Muito bom. O professor fez uma colocação aqui sobre uma obra, sobre um material, e essa ideia do zoom é realmente uma ideia muito rica, né? Há algumas imagens, por exemplo, que primeiro começam com o planeta Terra, como apenas um volume pequeno, e ele, conforme vai se aproximando da imagem, vai abrindo os continentes, os mares, as cidades, e chega até aqui no Mackenzie. Abre o Mackenzie, mostra o auditório Rui Barbosa, e nós aqui dentro, né? É muito rico, essa ideia é muito rica, realmente. Outra pergunta, tão boa quanto a do professor Pucci. Não esqueçam o almoço, gente. Almoço é uma pequena circunstância após a nossa reunião. Vamos agora aproveitar esse momento. Professor Vera, tenho quase certeza que a professora Vera iria fazer uma pergunta, mas vai ficar para depois. Então, nosso professor da computação e informática. Professora, uma coisa que eu tenho pensado já há alguns anos, quando aparece essa conversa, que o aluno hoje, digamos assim, uns 10 anos para cá, ele se coloca como multitarefa. Então, faz várias coisas ao mesmo tempo e tal. Aí eu fico pensando em duas fundamentações lá da biologia, ou até da fisiologia. Uma, que o cérebro só faz um processo de cada vez. O nosso cérebro não é multitarefa. Em cada momento ele faz um, depois... Estou até aproveitando a sua área de conhecimento, que eu, por ser engenheiro, posso estar falando bobagem do cérebro não ser multitarefa. Mas até onde eu sei, o cérebro é monotarefa, faz uma, para uma outra, depois ele volta para aquela, tal. Então eu fico pensando se esse aluno que aparece agora, que é multitarefa, teria sido uma evolução, uma mutação, que talvez pela mesma, me apoiando na biologia, teria sido pela primeira vez que uma mutação na espécie humana aparece rapidamente e praticamente em todo o mundo. As mutações, geralmente, elas aparecem de forma isoladas e depois se propagam dentro daquela espécie e depois se estendem, né? Mas, então, pela primeira vez, digamos assim, de 10 anos para cá, apareceu uma mutação, pelo menos é como eu fico pensando na coisa, onde agora aparece uma geração que é multitarefa. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, e, de repente, esse posicionamento está errado, né, nessa questão da mutação, ou se essa pseudo-multitarefa, na verdade, faz com que esse cérebro, que foi até anterior ao Homo sapiens, monotarefa e faz uma coisa de cada vez. Qual é a sua opinião técnica sobre isso? Obrigado. Muito bem, professor. Acho que a gente podia pensar, eu vou responder a partir de uma perspectiva de como eu compreendo. Tem um texto muito bom do Leon Tchek que fala da demarcha histórica do psiquismo humano, em que ele vai mostrando, ele vai explicando como o próprio psiquismo humano, isso que a gente coloca, porque o senhor está trazendo uma discussão a partir de uma perspectiva da própria biologia, né, como o cérebro humano, ele, na verdade, é um cérebro que se constitui historicamente, a partir das condições que você tem
de atividades que são características de cada época. Então, eles se transformam, eles trazem as condições e possibilidade psicológicas, em termos de processos psicológicos, são as condições a partir das atividades que são dadas em determinados momentos históricos. Então, realmente, quando eu penso assim, a gente era unitarefa, eu acho que o meu cérebro foi constituído desse jeito, unitarefa, mas a gente vive um outro momento, realmente. É um outro momento, é uma outra coisa. Eu pensei do aluno multitarefa, pensei também é quase a mesma coisa da demanda que a gente tem no mercado. O mercado de trabalho não demanda profissionais que saibam trabalhar em grupo, que sejam competentes, que sejam dinâmicos, que sejam especialistas, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ser extremamente plurais e tem que entender de tudo um pouco. Ele não pode ser especializado só em alguma coisa. Quanto mais ele for flutuante, você tem exigências do próprio mercado de trabalho que eles exigem cada vez mais as pessoas com esse tipo de formação e com essa coisa mesmo da multitarefa. Então, o próprio psiquismo humano é um psiquismo que se constitui historicamente. Ele se constitui, ele vai se transformando a partir das demandas e das condições que elas são socialmente postas. Então, por exemplo, uma questão assim, no Ocidente, a gente, por muitos e muitos anos, a gente trabalhou, a gente estudava com a teoria da localização das funções dos processos psicológicos, da localização no cérebro. Então, quem é dessa área, lembra da área 312 de Broca da linguagem, não sei o que, é todo o mapeamento do cérebro. E isso, no Ocidente, ele foi muito forte até muito antigamente. Só na década de 80 que começaram aí os estudos. Só que os autores, que até citei, o próprio Leontiev, o próprio Vygotsky, eles vão, no início do século XX, eles já falavam, já questionavam a teoria da localização dos processos psicológicos, dizendo que eles são extremamente plásticos. Ou seja, se você tem uma área do cérebro, que é o que hoje para nós já está completamente difundido, e a gente sabe, a gente vê exemplos disso. Então, que as áreas do cérebro, elas se especializam, mas o cérebro, ele é flexível, ele é mutável. Então, se você tem um prejuízo, por exemplo, numa área cerebral, você pode compensar investindo em outras áreas. Hoje parece nós uma obviedade, mas no Ocidente... Então, vamos pensar, por exemplo, o Herbert Viana, quando teve aquele acidente sério, né, que ele ficou, se tivesse tido aquele acidente nos anos 70, aqui no Brasil, ele ia ficar uma pessoa condenada a uma vida meio que vegetativa. Agora, o que fizer? Daí descobre-se que faz todo-se um mapeamento cerebral e se descobre que a área que se especializou no campo da música dele estava intacta. Toda a recuperação dele fizeram o quê? Botaram um violão na mão dele. Pronto. E aí, com o violão, ele recuperou. Não recuperou a parte do movimento das pernas, mas toda a atividade cognitiva, toda a atividade de linguagem, o cara recuperou. Ele não conseguia falar, mas botava o violão na mão dele e ele começava a cantar, tocar e cantar. Então, é uma coisa super interessante nisso, porque assim, o que eu estou querendo dizer também? Você tem vários estudos que, aí, por uma questão da própria Guerra Fria, que não foram difundidos no Ocidente, parará só muito tardiamente que foi sendo difundidas, que possibilitavam dizer, uma compreensão e até uma terapêutica, todo o desenvolvimento posterior que houve com a terapêutica no campo de lesionados, não sei o quê, que foi muito tardiamente. Foi super tardiamente, mas por questões que não são, porque a ciência não está descolada da política. A ciência não está descolada de uma série de questões. O avanço tecnológico é um avanço que está alinhado com essas questões todas, com esses jogos, né, com esses interesses. Então, assim, o que eu posso dizer para o senhor? Se a gente não é propriamente a área que depois eu me trabalho, que eu me especializo, mas quando eu digo assim, quando o senhor diz assim, o aluno é multitarefa, ele é. Esse cérebro está se constituindo de um outro jeito. A partir das demandas, as possibilidades, os desafios que se apresentam, fazem com que se tenham possibilidades outras. As conexões, porque queiram ou não, todo o cérebro que comanda, ela parte de conexões cerebrais. Se a gente tinha que ter um estímulo para trazer aquela conexão, formar aquela sinapse para dar aquela uma resposta, o que está dizendo é que eles têm vários estímulos ao mesmo tempo. Então, isso está produzindo coisas diferentes? Está. Não posso avançar muito na minha resposta, porque não é minha área, mas certamente alguém que trabalha com uma neurologia, a neuropsicologia mais avançada, vai poder estar dizendo isso. Vai poder ver como isso. O cérebro é extremamente plástico e ele responde aos desafios que são
característicos dos desafios que são postos pela sociedade e pelo mundo que a gente vive. Tá? Eu sei que aí, contando uma piadinha, meu marido ensina para minha filha, quando ela era pequena, ele dizia, aprenda uma coisa, só se faz uma coisa de cada vez. Aí eu chegava e dizia para ela, não escute isso. Isso é conversa de homem. Se você for mulher, você vai saber que você tem que fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E faz e dá conta. Mulher não faz uma coisa de cada vez. É meio uma brincadeira, mas não é brincadeira, é verdade. Porque essa questão de gênero é extremamente séria. A mulher faz 3... Homem é o único que consegue levar a criança para o banho. A hora que tira a criança do banho, cadê a toalha? Como é que você leva uma criança para o banho e não pensa na toalha, no sabonete, na roupa que vai vestir? Você tem que levar isso tudo. Daqui é uma conversa cá entre mulheres, mas é verdade. Os homens que me desculpem, mas tem uma... As mulheres já são multitarefas. Elas pensam há muito tempo, porque as exigências para as mulheres é isso. A gente tem que trabalhar, tem que ser extremamente competente profissionalmente, tem que ser dona de casa, tem que criar filho e ainda ganhar menos que os homens. Que ainda mais tem que se deparar com esse tipo de situação. Então, nós somos multitarefas, mulheres aqui já há muito tempo. A mulher pensa em várias coisas ao mesmo tempo, e tem que ser isso para a gente poder dar conta do nosso campo de vida. Então, numa outra situação, é isso que acontece. Os jovens, acho que hoje, eles têm uma outra situação. A internet, a gente não se dá conta, mas como ela... realmente as tecnologias da informação, da comunicação, como elas nos colocaram, estão colocando desafios extremamente grandes e estão constituindo outras formas de lidar em termos de responder a esses próprios desafios. Então, os alunos são multitarefas? São. Me incomoda também. Me incomoda a sala de aula com o aluno lá com o computador ligado, não sei o que, parará. Às vezes tem situações que incomodam. Que eu digo, não, presta atenção, faça uma coisa de cada vez. Mas eu mesmo me contradigo porque eu sei que não é isso. A gente sabe que eles fazem várias coisas. Não quer dizer que não dão conta. Agora, é uma demanda que o próprio mercado de trabalho está colocando para todo mundo. Está pedindo que as pessoas sejam multitarefa. Está exigindo isso. Está querendo isso. Bom, não sei se um pouco acho que consigo responder. Mas... eu, como homem, não gostei muito da verdade, mas reconheço. As mulheres gostaram, né? A questão, acho que não é ser multitarefa. Eu faço todas as diversas coisas, desde aula na escola dominical até cuidar lá da portaria do prédio, mas não ao mesmo tempo. O problema o problema é que a mulher tenta fazer ao mesmo tempo, né? E faz bem feito, a gente faz. Tá, muito bom. O tema é muito rico, a gente poderia realmente caminhar por ele, e a metáfora muito linda do olhar, né, dos olhares, dos múltiplos olhares, acho que é de uma riqueza impressionante, se nós pensarmos que um mesmo objeto, um mesmo tema, um mesmo assunto, ele pode ser abordado de diferentes prismas, olhares, pressupostos, de que temos, realmente, cada um de nós tem já, de alguma forma, os seus condicionamentos, e a esses condicionamentos natos, outros se somam, e aí talvez a imagem do olhar pode até ganhar o auxílio de óculos, né? Ou seja, além daquilo que eu penso, que eu acho, que eu enxergo, há também certos enquadramentos, certos filtros e certas lentes que são colocadas. Tudo isso é muito rico e acho que nós todos aqui estamos nos sentindo desafiados mesmo. Desafiados, por exemplo, em relação à forma de avaliar, né? Já foi o tempo, né, de que o professor dizia, eu quero que o aluno responda do meu jeito. Ou seja, ou que ele demonstre esse teorema do jeito que tem que ser demonstrado, desde o velho Pitágoras, né, que era realmente uma tortura ter que saber passo a passo. Isso não tem sentido nenhum, né? Isso é realmente uma pura repetição. E aí os olhares, aí a maneira de abordar com outro raciocínio é que ganha espaço e é onde os nossos alunos acho que se encaixam hoje, né? E eles apresentam soluções inéditas, propostas inesperadas, pensamentos realmente que vêm enriquecer muitas vezes. Isso para o professor é um desafio, né? Não é mais aquele aluno passivo, e sim um aluno que interage, e aí entra a criatividade, entra realmente uma série de variáveis aí que fazem do professor realmente quase aquele cidadão do mundo lá, né? Fica realmente em estado de angústia, né? Mas, para isso, nós temos uma psicóloga aqui para nos aliviar das nossas angústias, né? E creio que estamos no finzinho
no fim, no sentido apenas de encerrar esse horário, porque há muita coisa pela frente, estamos apenas começando, na realidade, né? E pergunto se mais alguém, penso que alguém teve a intenção de perguntar, inibiu-se, mas agora já desinibiu, porque já deu risada. Ninguém mais? Ninguém mais. Então, há realmente aqui consenso de que a sua palestra foi muito boa, professora, e nós nos sentimos aqui realmente instigados, né? Desafiados. Nós vamos sair daqui realmente desenvolvendo a nossa imaginação e fazendo esforço para termos realmente essa condição de interagir, de encarar a sala de aula como uma arena em que há realmente diálogos, há tensões, e cada um de nós tem que fazer a sua parte nesse processo que é dinâmico, e nós podemos certamente crescer, podemos nos transformar e podemos contribuir para a transformação também dos nossos educandos, porque temos também esta atribuição de permitir que eles cresçam como cidadão, cresçam na sua formação, e nós somos agentes certamente para esse objetivo.